A notícia está a chocar o mundo desportivo e o futebol em particular. Diogo Jota morreu vítima de um acidente de aviação em Espanha. O jogador de 28 anos seguia no carro juntamente com o irmão quando a viatura se despistou numa autoestrada na região de Zamora. O carro acabou por se incendiar. O irmão, André Silva, de 25 anos, jogador do Penafiel, também faleceu na sequência da tragédia. A Guardia Civil confirmou que o acidente aconteceu depois de um dos pneus da viatura ter rebentado durante uma ultrapassagem. Em reação, Luís Montenegro fala numa notícia inesperada e trágica. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, pediu à UEFA um minuto de silêncio esta quinta-feira, antes da partida da seleção portuguesa no Europeu Feminino de Futebol. O internacional português, que há 5 épocas representava o Liverpool, iniciou carreira no Paços de Ferreira, tendo passado pelo Futebol Clube do Porto e o Wolverhampton. Diogo Jota tinha casado no passado dia 22 de junho, deixa 3 filhos pequenos. A vice-primeira-ministra do Reino Unido estava em Liverpool para uma conferência quando soube da morte de Diogo Jota. Acompanhada do autarca da cidade, fez questão de marcar presença nas imediações do estádio do clube. Juntou-se ao tributo a um dos jogadores mais queridos de Anfield. Done an incredible job here at Liverpool Football Club. One of their greatest strikers, and just getting married, having his young children, looking forward to all the great things that he was going to do here and in his life, and it's just so heartbreaking. O chefe do governo britânico estava em Londres, mas também reagiu à tragédia. This is devastating news, and I'm sure I speak for everyone in saying our first thoughts are going to be with his family and his friends in particular. But there are millions of Liverpool fans, but also football fans and non-fans, who will also be shocked by this. Em Portugal, o Presidente da República lamentou uma morte prematura. Destacou um jogador que disse ter representado o futebol português ao mais alto nível. Também o Primeiro-Ministro realçou o legado de Jota como um atleta que muito honrou o nome do país. Cristiano Ronaldo falou numa tragédia que não faz sentido. Lembrou que tinha estado com Jota na seleção há pouco tempo e que o colega tinha acabado de se casar. O ex-internacional português deixou uma marca na equipa das esquinas e em Inglaterra. Na época passada, sagrou-se campeão pelo Liverpool. You don't know these people personally, but when you do lose somebody in this fashion, it's devastating. It's going to affect everybody. It's like losing somebody that's really, really close to you. Em Liverpool, a bandeira do clube junto ao estádio e a da Câmara Municipal ficaram a meia haste em sinal de luto. Volodymyr Zelensky a chegar à Dinamarca, o presidente ucraniano esteve na cerimónia que marcou o início da presidência dinamarquesa da União Europeia. Isto depois de as negociações de adesão da Ucrânia ao bloco terem sido bloqueadas, foi há menos de uma semana devido ao veto da Hungria de Viktor Orbán. Mas Zelensky promete não desistir, Kiev vai fazer tudo para que as negociações acabem por avançar. Para já conta com o apoio da Dinamarca. A primeira-ministra diz que a Ucrânia pertence à família europeia e à NATO. Mette Frederiksen promete usar a presidência dinamarquesa da União Europeia para fazer a máxima pressão sobre a Hungria. Entretanto, no terreno, a guerra continua, com a Rússia a atacar a Ucrânia todos os dias e os Estados Unidos a suspender o envio de algumas armas que já tinham prometido a Kiev. Sobre este anúncio de Washington, Zelensky diz apenas que vai falar em breve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aproveitou para pedir à União Europeia mais investimento no setor da defesa ucraniano. Seguranças norte-americanos subcontratados usaram munições reais e granadas de atordoamento nos locais de distribuição de ajuda na faixa de Gaza, quando palestinianos lutavam desesperadamente por comida. A confirmação foi dada por 2 vigilantes que guardam estes locais de distribuição de ajuda, que falaram sob condição de anonimato, apresentando relatórios internos e mensagens de texto. A Associated Press deram um raro vislumbre das operações da Gaza Humanitarian Foundation, uma recém-criada e secreta organização americana apoiada por Israel para alimentar a população do enclave.
Os vídeos apresentados incluem uma conversa entre homens de língua inglesa que discutem como dispersar multidões e se encorajam mutuamente após vários tiros disparados. Os seguranças relataram que foram disparadas balas em todas as direções, incluindo contra civis. Recordam pelo menos um caso em que alguém terá sido atingido. A agência noticiosa explicaram que sentiram a necessidade de falar porque estavam perturbados com o que consideram ser práticas perigosas e irresponsáveis. As testemunhas explicaram ainda que o pessoal de segurança, muitas vezes contratado, não era qualificado, estava fortemente armado e aparentava ter via aberta para fazer o que quisesse. Um porta-voz da empresa de logística, subcontratada pela Gaza Humanitarian Foundation, insistiu que não houve ferimentos graves em nenhum dos locais visados. Segundo ele, os seguranças dispararam tiros de aviso para o chão e para longe dos civis, de forma a chamar a sua atenção nos primeiros dias das operações, quando eram necessárias medidas de controlo da multidão. Antes da abertura da organização, em maio, Israel bloqueou a entrada de alimentos, água e medicamentos em Gaza durante 2 meses e meio. A Gaza Humanitarian Foundation veio substituir um sistema pré-existente utilizado pelas Nações Unidas, que já condenou os métodos da organização por estarem em desacordo com as normas internacionais de distribuição de ajuda humanitária. Desde maio, mais de 500 palestinianos foram mortos nos locais de distribuição de ajuda, segundo as autoridades locais. Um incêndio florestal de rápida propagação, provocado por ventos fortes, deflagrou durante a noite na ilha grega de Creta, no sul do país, obrigando à retirada de mais de 1.500 pessoas de hotéis e casas. As autoridades afirmaram que 230 bombeiros, apoiados por 10 aviões, estavam a combater as chamas. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύθηκαν από την Αττική αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Οι ρηπές των ανέμων στην περιοχή φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας διαρκώς κυλιδώσεις και νέες εστίες, dizcolevando-as πολύ το πυροσβεστικό έργο. 2 pessoas foram retiradas de barco durante a noite, enquanto 6 barcos privados estavam a postos para o caso de serem necessárias mais evacuações por mar, informou a Guarda Costeira. Também foram registados danos em habitações, uma vez que as chamas varreram as encostas em zonas residenciais. O Serviço de Bombeiros e a Proteção Civil emitiram alertas por telemóvel para as evacuações e apelaram aos residentes para que não regressassem para tentar salvar bens no interior das habitações. Segundo as autoridades, vários residentes foram assistidos devido a dificuldades respiratórias, mas não há relatos de ferimentos graves. O risco de incêndios florestais mantém-se muito elevado em Creta e em partes do sul da Grécia, de acordo com um boletim diário emitido pelo Serviço de Bombeiros. Poderá a União Europeia fazer concessões às grandes empresas de tecnologia para aliviar a guerra comercial com os Estados Unidos? Um estudo recente revelou que os europeus querem exatamente o oposto. Quase 2/3 dos inquiridos em Espanha, Alemanha e França consideram que a União Europeia deve continuar a aplicar as leis digitais às grandes empresas de tecnologia, mesmo que isso prejudique as relações com Donald Trump. No entanto, quase metade dos inquiridos considera que os gigantes tecnológicos como a Meta ou a Google têm mais poder do que a União Europeia. O inquérito foi publicado num contexto de fortes tensões entre a União Europeia e os Estados Unidos, uma vez que a suspensão das tarifas recíprocas deverá terminar a 9 de julho. As negociações comerciais estão atualmente em curso. Essentially, there has been a big discussion on how the EU could retaliate against a scenario where Trump keeps a high level of tariffs on critical goods or generally in the EU, and one of the potential kind of like cards or assets that the EU has at its hands is digital services taxes because of the very high presence of big tech companies in the European market. Na mira de Donald Trump estão a lei dos mercados e dos serviços digitais e a lei da inteligência artificial. A atual legislação tem como objetivo lutar contra a concorrência desleal, a desinformação e proteger a privacidade dos dados pessoais. A Comissão Europeia tem assegurado repetidamente que o seu roteiro digital não é negociável.
Comissão Europeia é alvo de uma moção de censura no Parlamento Europeu. A votação está prevista para quinta-feira. Apresentada por este eurodeputado romeno, a moção de censura foi subscrita pelos conservadores e pela extrema-direita. O primeiro argumento diz respeito à recusa da Comissão em divulgar os SMS durante o Pfizer-Gate. The European Court of Justice in Luxembourg says that the European Commission should disclose those SMS which were exchanged between Frau von der Leyen and Bourla from Pfizer about the contract, a contract with a value of 35 billion euros, about the contract for the vaccines. Além disso, o eurodeputado acusa a Comissão Europeia de má gestão dos fundos destinados ao plano de recuperação pós-pandemia de Covid-19. O eurodeputado garante ainda que a Comissão teria financiado ONGs para fazer lobby junto dos eurodeputados com o objetivo de promover o Pacto Verde Europeu. Acusações que são refutadas pela Comissão. Para ser adotada e levar à admissão do Colégio de Comissários, a moção de censura deve obter 2/3 dos votos expressos e o apoio da maioria dos deputados europeus. There will be a vote against the motion. I'm sure of this because the majority is still there with Frau von der Leyen. And even in this majority, there are a lot of discontent against von der Leyen. They will not, for the moment, force her to resign, but probably this will happen in 6 months. Existe um precedente. Em 1999, a Comissão demitiu-se com base em alegações de fraude e questões de transparência antes de uma votação formal do Parlamento.